Bendito seja o nome do nosso Deus. Você que nos acompanha ao vivo pela nossa rádio desde as 6 horas da manhã, você agora também nos acompanha aqui pela nossa rede social, o Facebook, e também no canal Conectado ao Sagrado, logo em seguida. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Podemos dizer, sextou. Chegou mais uma sexta-feira, mais um final de semana, que o Senhor te abençoe. Ontem nós não fizemos o nosso ao vivo, porque todo final de mês de agosto eu faço exames de saúde, né? Eu fiz quimioterapia tem alguns anos atrás, tem 6 para 7 anos, e todo ano a gente faz esse acompanhamento. E ontem eu fui muito cedo, e logo em seguida eu cheguei, fui levar o Bruno para fazer os exames para habilitação, logo depois do almoço. À noite também eu tive outro compromisso, né, juntamente eu e o pastor Marcos, então não tivemos aqui. Mas hoje nós estamos aqui novamente, mais um dia chegou em nossas vidas. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela renovou-se nesta manhã, na minha vida e na tua vida. Por isso temos que glorificar a esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Amém? Então vamos orar, falar com esse Deus glorioso. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo teu amor, pela tua compaixão e pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. A ti, ó Pai, seja rendido toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em tuas mãos, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Deus, que nesta manhã também seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, todo espírito de raiva, de rancor, de ódio, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, Deus. Esta é a oração, ó Pai, que teu servo faz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. E hoje, nessa manhã de sexta-feira, sextou, né? Final de semana chegando, eu quero falar sobre a fé de um centurião. Esse texto está aqui em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim um texto. Vamos ler. Pessoal, a versão que eu uso é a versão internacional, a NVI, tá bom? E diz assim, Lucas 7, versículo 1 ao 10, abre aspas. Depois que terminou de proferir todas essas palavras ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Um oficial romano teve um servo a quem muito estimava e que estava doente à beira da morte. O centurião ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus a ele, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, os anciãos lhe pediram insistentemente: este homem merece que o Senhor lhe faça isso, pois ama a nossa nação e construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião enviou amigos para dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois não sou digno de que entre em minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei digno de ir até o Senhor. Mas diga uma palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho um soldado sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: digo a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para casa
e encontrar o servo completamente curado. Hoje nós vamos refletir sobre a extraordinária fé desse centurião, um oficial romano que nos mostra que a fé não tem limites de nacionalidade ou posição social ou religiosa. Então o centurião era um homem de autoridade, de muita autoridade e poder. Então ele nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em humildade e confiança. Então nós vamos explorar essa narrativa tirando lições para as nossas vidas, o que é que nós podemos aprender. Em vez de arrogância, humildade, em vez de dúvida, fé. Então são valores que nós encontramos muito nos nossos dias. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa passagem da fé desse centurião é o contexto cultural e histórico. Um centurião era um oficial romano responsável por cerca de 100 soldados, uma centúria, 100. Então os romanos eles também eram vistos com muita desconfiança pelos judeus, que se sentiam oprimidos e sob o domínio romano. No entanto, este centurião, ele se destacou pelo seu amor para com o povo judeu e também sua contribuição, porque ele construiu uma sinagoga. A sinagoga é como se fossem as igrejas hoje, né? E a sinagoga, onde esses dias até estava comentando com o Bruno, ela surgiu a partir do momento em que o povo não tinha templo mais para adorar. Na época do exílio na Babilônia, naquele período ali, o povo não tinha templo, então eles tinham lugar, escolheram lugares para adorar ao Senhor, para estudo da palavra, e esse lugar passou a chamar-se sinagoga, né? E esse homem aqui, ele construiu sinagogas para que o povo de Deus ali dentro estudasse a palavra. Isso quer dizer que ele também se dobrou ao ensinamento dos textos sagrados. E quando ele ouviu falar de Jesus, certamente ele pensou, esse é o Messias prometido. Ora, ninguém faz o que Jesus faz se não for da parte de Deus, se não for o próprio Deus. Então ele se aproxima diretamente, mas demonstra humildade ao usar outros para fazer o pedido. Ele mesmo diz que não era digno de estar diante de Jesus. E nós sabemos que o exército romano, eles dominavam com mão de fé, eles tinham sangue nas mãos. Eles usavam muita brutalidade. Um exemplo é o próprio julgamento de Jesus. E outro ponto é a intercessão dos anciãos ali. Os anciãos dos judeus, eles foram enviados pelo próprio centurião para interceder junto a Jesus. Então isso revela a posição social do centurião, que foi reconhecido pelas autoridades de Israel. Então ele não só se aproxima diretamente, mas demonstra humildade a usar outros, né? E ele usou anciãos. Que são anciãos? São aqueles homens mais velhos, responsáveis, admirados pela sociedade. Então foram esses homens que foram interceder. Não foi uma criança, não foi qualquer um, não foi um malfeitor, foi os anciãos, eram homens idôneos, sabe, que foram interceder a Jesus. Então, depois da intercessão, nós temos a humildade do centurião, que quando Jesus se aproxima da casa do centurião, ele envia amigos, outras pessoas, para expressar o que? A sua indignidade. Ele era indigno. E ele reconhece que não é digno de receber Jesus em sua casa. Isso significa um profundo reconhecimento da santidade de Cristo. Então essa humildade ela é fundamentada numa fé genuína. Nem a casa dele era digna de receber Jesus, como se, comparando Jesus a um rei que não pode entrar em qualquer lugar. A casa dele certamente tinha coisas que, além de escandalizar e afetar a santidade de Jesus, ele, Senhor, não entre na minha casa.
ela não é digna de receber. Então, esse homem demonstra uma submissão a Cristo, uma humildade fora do normal, fora do comum. E vem a compreensão da autoridade, né? O centurião, ele compreende o conceito de autoridade. Ele sabe que, assim como ele tem autoridade sobre os seus soldados, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Ele sabe que Jesus é poderoso. Então, a fé do centurião é uma fé que crê no poder, não só no ato de Jesus, mas também na palavra. E isso expressa que Jesus não tem a necessidade de sinais visíveis, de tocar, de gritar, não. Basta uma palavra. E o interessante é que quando a gente lê o texto, aqueles homens saem, né, e voltam, e o rapaz foi curado. Não tem Quando você pega aqui o texto, né, até o versículo 7, então Jesus foi com eles, e já perto, né, da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres na minha casa. No versículo 7 diz assim: por isso eu mesmo não me julgueis digno de que ter contigo, porém manda uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque eu também sou. E no versículo 9 e 10 diz assim: e ouvindo estas palavras, admirou-se dele, e voltando-se para o povo, o acompanhava, e disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Mas Jesus não falou nada aqui, vai que ele está curado, vai que... Não, simplesmente os homens voltaram, e quando chegaram lá, já estava curado. Só neles falarem com Jesus, a misericórdia de Jesus manifestou-se naquele momento, e o rapaz foi curado. Esse é o poder que tem o nome de Jesus. Esse é o poder da cura que há em Jesus. Não houve estardalhaço, não houve gritaria, não houve nada. Simplesmente quando Jesus voltou-se para o povo e disse: olha, eu nunca vi tamanha fé. Isso é admiração de Jesus. Então a admiração de Jesus revela que uma fé autêntica não está restrita a um grupo, a uma denominação, sabe, a uma igreja, nada disso. Ele elogia a fé do centurião. Ele afirmou que nem mesmo Israel encontrou tamanha fé. Então isso provoca uma reflexão sobre as barreiras que muitas vezes é criada em nossa mente sobre quem pode ou não pode ter fé, sobre quem pode ou não pode receber milagres. E nos dias de hoje, vive-se isso. Eu vou em tal lugar porque ali a oração é de fogo, eu vou ali porque isso e aquilo. Esse homem aqui, aparentemente, era um homem que ele não era judeu, ele não era de nenhum grupo religioso, mas tinha uma fé que nem mesmo os religiosos de Israel tinham na sua época. E quem afirma isso não é uma pessoa qualquer, é o próprio Jesus. A nossa fé é medida por Deus, não por aqueles que olham para nós, que querem nos julgar, querem julgar você. É por isso que Jesus diz: queres orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em silêncio tu ora ao Pai. E o Pai que ouve em silêncio agirá. Sabe? E como nós podemos fazer uma aplicação prática em nossas vidas? Primeiro ponto é o reconhecimento da nossa humildade. Buscar viver uma humildade genuína, independente do poder social, poder aquisitivo, seja o que for. Então, assim como o centurião, nós devemos reconhecer a nossa indignidade diante de Deus. Paulo dizia assim: eu sou o maior pecador. Paulo, ele era caçador de cristãos. Depois passou a ser caçado pelo mesmo grupo que ele fazia parte, que caçava os cristãos. Ele passou a ser caçado. E
foi condenado e foi decapitado pelo Evangelho. Então a humildade é o primeiro passo para uma fé verdadeira. Não podemos nos aproximar de Deus com arrogância, mas com um coração contrito e humildade. Talvez esteja faltando nos nossos dias isso aí. E aí vem o poder da intercessão. Nós devemos aprender a interceder pelos outros, assim como o centurião fez. Então a intercessão é uma prática poderosa que pode mover a mão de Deus, o coração de Deus. Então aí vem aquele pensamento, quem é à nossa volta, quem nós conhecemos que precisa da nossa oração? Todos que eu conheço precisam de oração, precisam de intercessão. Quem você pode, por quem, né? Por quem você pode interceder hoje? Pense nisso. Quem está precisando de oração? E a autoridade de Cristo entra aí no meio. Nós devemos crer na autoridade de Cristo sobre nossas vidas e principalmente sobre as circunstâncias das situações que nós estamos vivendo. Então, assim como o centurião acreditou que uma palavra de Jesus poderia curar seu servo, nós devemos crer que a palavra de Deus tem poder para transformar essa situação que nós estamos vivendo, essa situação que nós estamos passando. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que a palavra de Deus pode mudar. Isso quer dizer que precisamos aprender a confiar em sua palavra, em seu poder. O poder de Deus que é manifestado pela palavra. Palavra de bênção, palavra de vida. E outro detalhe aqui é a superação das barreiras. O centurião nos ensina que a fé não tem fronteiras. Muitas das vezes podemos nos tornar preconceituosos, pensando que certas pessoas não podem ser alcançadas pela graça de Deus. Então, ou também imaginamos que por certas pessoas pertencerem à denominação A ou B, naquele lugar não tem poder. Mas o poder não está no lugar. O poder está em Jesus. Sabe? O poder está naquele que pode fazer todas as coisas. Não no nome de uma denominação, não numa aparência, não numa eloquência. Um tempo atrás, eu congregava numa igreja, né? E tinha uma irmã lá, uma senhorinha. E toda vez quando ela ia abrir o culto, eu ficava abençoado. Mesmo nos dias que eu estava pregando, né? Eu saía abençoado por causa da humildade dela e a forma com que ela explanava o pequeno texto que ela lia. Eu ficava abençoado. Naquele dia, aquele culto, eu sabia, Deus começou a falar o meu coração, sabe? Então, a humildade, ela nos torna grande. A humildade nos torna merecedor da graça de Deus. A humildade nos torna merecedor da misericórdia de Deus. Muitas das vezes, ignora-se fulano, ciclano, porque acha que não precisa, mas toda palavra de Deus é bem-vinda. E tem palavras de cura, tem palavras de libertação, tem palavras que confrontam o nosso ego, tem palavra que confronta a sociedade, mas é a palavra de Deus. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que salva. Então, nessa manhã, eu quero concluir dizendo que a fé do centurião é um exemplo poderoso de como a verdadeira fé se manifesta na vida de pessoas humildes, né? A fé verdadeira, ela se manifesta através da intercessão e principalmente através do reconhecimento da autoridade que há em Jesus.
Então, quando nós reconhecemos a autoridade que há em Jesus, a fé está se manifestando, a fé está se consolidando, a fé está se estabelecendo para que algo grandioso aconteça. Foi assim que aconteceu na vida do centurião, na cura do seu soldado. E é assim que vai acontecer na sua vida, meu irmão, naquilo que você está precisando. Amém? Então, que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira, um final de semana alegre, abençoado e próspero. E lembrando a você que logo mais estaremos aqui à noite. Tá bom? Deus abençoe. Tenhamos um dia pleno, rico em bênçãos, em nome de Jesus. E para você